Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do canal, que não é só o meu canal, mas é o seu canal. Que o Senhor possa te abençoar nesse mês de outubro. Estamos aqui para continuar falando sobre propósito. Diferente do mês de setembro, nós vamos falar sobre propósito, vamos continuar falando, mas vamos falar sobre estilos de adoração. Você foi chamado especificamente pelo Senhor para adorar a Ele de uma forma especial. Através de uma dança, através de um louvor, através de ministração, através de uma ação social, você foi chamado para cumprir o que Deus determinou sobre o teu coração. Então fique comigo aqui nessa noite, vai ser um momento muito agradável e fique até o final do vídeo, que no final eu tenho um recadinho para você. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Davi, né? Quem foi Davi? Nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Davi. Davi, além dele ser pastor de ovelhas, ser um músico, ele se tornou rei de Israel e ele foi poeta também. Então Davi teve diversas formas de adoração a Deus. Se possamos aprender como ele, né? Em meio a tantas dificuldades, a meio a tantas tribulações, perseguição que ele sofreu de Saul, ele não desistiu do propósito dele sobre a vida dele. Então que você possa não desistir do seu propósito e venha viver tudo aquilo que Deus já sonhou sobre a sua vida. Então vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 15. Nós vamos falar um pouquinho da trajetória de Davi, como tudo aconteceu. Então 1 Samuel 15, do versículo 2 em diante, nós vamos pular alguns versículos para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo e ser mais específico nessa ministração. Então diz assim, 1 Samuel 15, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupeis. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Versículo 9. Então Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Versículo 11. Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Deus, através de Samuel, o profeta Samuel, mandou uma ordem sobre Saul, que ele fosse à terra dos amalequitas e destruísse todos, tanto criança como meninos de colo e por aí vai, homens e mulheres. E o reino estava isento. Só que Saul poupou a vida do rei dos amalequitas e o trouxe para Israel. E Deus viu tudo aquilo. Saul foi contra a mensagem de Deus. Ele foi desobediente. E através dessa desobediência, Deus se arrependeu de ter tido Saul como rei. Só que esse arrependimento não é que se ele tivesse surpreso por aquilo que Saul fez, mas sim as suas emoções profundas e preocupação tanto por Saul e como o povo de Israel, porque aquele povo iria sofrer as consequências que viriam através da desobediência. O versículo 20 vai nos dizendo assim: então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. 21.
Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, e o melhor dos designado à destruição para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Versículo 23, a parte B. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, para o Senhor vai nos dizer nesse tópico que Saul veio justificar, explicar aquilo que o povo fez, que ele fez, poupou a vida do rei. Só que a ordem de Deus era destruir todo o povo, e Saul desobedeceu essa ordem. A partir deste momento, Deus já não via Saul como rei. Aí logo no capítulo 16, vai falando que Deus já havia separado outro rei sobre Israel, que seria Davi, que nós vamos logo ver isso. Só que, como que Saul foi rei de Israel? Como que isso aconteceu, esse processo? Lá em 1 Samuel 8 vai nos dizendo que Israel pediu um rei novo. Porque o profeta Samuel já estava velho e os filhos dele não estavam andando conforme a palavra. Então o povo israelita pediu um rei. E Deus concedeu esse rei conforme a vontade do povo de Israel. Saul, ele teve vários atos, ele teve várias guerras que eles venceram. Um rei, realmente. Só que chegou um certo ponto que fala no versículo, aqui no capítulo 15, Deus dá uma ordem, só que Saul não obedece totalmente. E ainda dá uma desculpa para justificar aquilo que ele tem feito. Só que como ele rejeitou a palavra, a ordem de Deus, o Senhor também o rejeitou como rei. Aí no capítulo 16, vai nos dizendo assim, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Muito importante entender isso aqui, que Saul tinha sido escolhido do povo, e Deus concedeu o que o povo tinha falado, o que o povo queria, como eu disse anteriormente. Isso está em 1 Samuel 13:14. Um homem que lhe agrade, foi a palavra do Senhor sobre Samuel, que seria um homem que lhe agrade, que agrade o povo, que o povo queria um rei. O povo pediu, o povo teve esse rei. Só que Saul, ele foi ungido primeiro a príncipe. Em 1 Samuel 9:16 dizendo isso. Só que Davi foi diferencial. Ninguém tinha pedido um rei naquela época para levantar Davi. Mas Deus já tinha decidido que teria um novo rei, Davi. Davi, ele já foi automaticamente ungido e separado para ser rei. Ele não foi ungido para ser príncipe, mas ele foi ungido a rei. Mesmo pequeno, ele já tinha recebido essa unção. E muitas das vezes nós recebemos uma unção dos céus, mesmo antes de serem reconhecidos aqui na terra. Davi já era reconhecido no mundo espiritual como um rei. Muitas vezes nós somos assim. Nós já temos um chamado, nós já temos um propósito que Deus selou sobre nós, um estilo de adoração. Porque quando nós cumprimos o propósito de Deus, nós estamos obedecendo aquilo que Ele nos designou. E nós estamos adorando a Ele. Adorar é dar glórias ao nome do Senhor. Né? Então, através dessa adoração, através dessa glória, gera uma honra, que é um comportamento sobre essa atitude, sobre as virtudes de Deus. Então, quando nós adoramos, nós não estamos adorando por nós. Nós estamos adorando para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Quando nós falamos de Deus para alguém, nós estamos glorificando o nome dele. Quando nós estamos louvando o louvor, nós estamos dando glória ao nome do Senhor. Isto é a adoração. É se entregar em adoração, adorar ao Senhor, entregar aquilo
que é do Senhor, que é a adoração, que é a glória ao nome dele. Porque quando nós temos um ministério, a glória não é nossa, a fama não é nossa, mas sim de Deus, porque o nosso propósito é cumprir o que Ele nos mandou. Essa é a nossa adoração, é viver aquilo que Ele já determinou sobre as nossas vidas, viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus sobre nós. Só que esse propósito vem, com algum dom, com algum chamado, que você vai usar uma ferramenta para alcançar outras vidas e trazer para o reino de Deus. Então, já em 1 Samuel, nós vamos vendo que Davi foi separado. Deus já tinha anunciado e separado Davi. Só que quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé e já começa a ver os filhos, pensa, esse é o rei. Aí o Senhor fala, não te atentes para a aparência. Isso já está no versículo 6, versículo 7. Que não atenta para a aparência, porque o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E muitas das vezes nós somos julgados pela nossa carcaça humana, por aquilo que nós transparecemos para fora. Mas o Senhor conhece o nosso coração, Ele conhece o intuito do nosso coração. Às vezes você não pode estar adorando daquela forma extravagante, todo mundo vendo você adorando, mas está adorando aqui dentro. Isso o Senhor, Ele vê. O Senhor, Ele vê quem nós somos aqui dentro, nossa atenção, nosso coração, os nossos sentimentos. Porque tudo que está aqui fora, o externo, vai passar. Mas o que está aqui dentro, ele vai permanecer para sempre. Então, do versículo 10 em diante, nós vamos ler agora, que vai falando sobre a unção de Davi. 1 Samuel 16, versículo 10 em diante. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta um mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Versículo 13. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Essa parte do texto vai nos dizendo que Davi, ele estava fora de casa, ele estava no campo, apacentando as ovelhas do seu pai. Talvez Davi era um esquecido da família. Passou 7 filhos de Jessé. E nenhum deles o Senhor tinha provido que fosse o rei de Israel. Aí Samuel vai perguntar para Jessé, acabou-se os seus filhos? Aí ele fala, ainda tem. Ainda. O mais esquecido, mais desvalorizado, talvez. A gente não sabe como foi a trajetória de Davi, como que ele era tratado. Mas já nesse enredo de texto nós conseguimos entender no contexto que Davi, ele era esquecido. Ainda existe um. E Samuel manda chamar, que nós vamos assentar à mesa sem que ele tenha voltado. Então o Senhor já tinha visto Davi. O Senhor já tinha visto a postura de Davi. Deus já tinha visto o coração de Davi. Muitas vezes nós humanos vamos olhar para fora. Mas o Senhor olha fora, além de fora. O Senhor, ele olha dentro. Ele olha o caráter, ele olha o coração, ele olha a vontade, ele olha o sentimento, ele olha tudo. Muitas vezes nós vamos julgar alguém pela aparência. Fulano de tal, que nada. Mas é esses que Deus pega para transformar uma geração. É dos improváveis que Deus pega para transformar uma geração, para salvar pessoas do cativo do inferno. Então Davi, ele foi escolhido para ser um rei,
porque Deus já tinha visto que ele tinha capacidade, ele tinha uma estrutura para ser o rei de Israel. E o Senhor já nos viu, e Ele sabe aonde nós estamos, e onde nós precisamos estar estruturados para cumprir o propósito dele. E através dessa postura, nós começamos a adorar a Ele, obedecendo o chamado que Ele tem para nós. Não omitindo o que Ele tem por nós, mas fazendo o ide pregar o Evangelho. O pregar o Evangelho, seja através de uma adoração, através de uma música, através de uma dança, através de um teatro, através de uma ministração. Esse ide pregai a toda criatura. É você ir e levar a palavra de Deus. Mas a forma que você vai usar é o seu chamado, é o seu dom. O seu dom é ministrar, você vai levar a palavra do Senhor para pessoas que precisam ouvir. O seu dom é dançar, você vai dançar e pessoas vão ser tocadas. Porque quando nós dançamos, nós estamos ministrando o louvor. Quando nós estamos cantando, louvando, a palavra do Senhor vai entrando sobre os corações. Então tudo isso é uma forma de adoração e de pregar o Evangelho. De transmitir a verdade da palavra. Quando nós fazemos isso, nós não fazemos isso por nós, mas por Ele. Porque para Ele são todas as coisas. Então Davi era ruivo, ele tinha uma boa aparência, era o esquecido da família, do convívio que ele tinha, era o único que ficava longe, ou nem se importava se ele tinha voltado. E nessa época Davi tinha mais ou menos 15 anos de idade. Então o Senhor, Ele não vai olhar a tua idade, isso não importa. O que importa é o que Ele quer fazer na tua vida através de você. Isso que importa. Em 1 Samuel, no 16, no versículo 14 e 15, vai nos dizendo que Saul perdeu o Espírito do Senhor. E o Senhor permitiu que o espírito maligno atormentasse a Saul. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, quando nós começamos a desobedecer aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas, há uma consequência. E a consequência na vida de Saul foi que ele perdeu a essência que ele tinha. Viver o que Deus tinha para a vida dele. E ele começou a ser atormentado por um espírito maligno. Ele tinha perdido toda a essência que ele tinha durante todos esses anos, através da desobediência. Então, do versículo 16 em diante, vai nos dizendo que o povo começou a falar: traz alguém que saiba tocar harpa, que traga alívio sobre Saul. E alguém disse, então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. 19. Saul mandou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então Saul soube de Davi. Ali começou a preparação de Davi para o reino. Naquela época, muitas pessoas tocavam, muitas pessoas tinham o hábito de tocar harpa. Mas por que lembraram justamente de Davi? Porque Deus tinha um propósito sobre Davi. E Deus já estava começando a preparar Davi, equipar Davi para uma longa caminhada. Então lembraram de Davi, uma pessoa tão esquecida, começou a ser lembrada e foi falada para o rei. E o rei mandou chamar Davi. Mandou Davi, que está no campo com as ovelhas. Ele já determinou quem era a pessoa que ele queria, já falou o nome, aonde a pessoa estava. E assim eram as nossas vidas. Quando Deus ele quer fazer algo sobre nós, não existe barreira nenhuma. O Senhor vai atrás de nós com nosso nome, vai atrás de nós com a nossa localização e começa a exercer o plano dele sobre as nossas vidas. E no capítulo 16 ainda, 1 Samuel, no versículo 21 em diante, diz assim: assim Davi foi a Saul
e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus, permissão de Deus, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Agora vamos abrir no primeiro estilo de adoração de Davi: tocar. Ao tocar a sua harpa, Davi trazia um ambiente de adoração, e um ambiente de adoração que trazia cura e alívio sobre Saul. Então, através da adoração, o Senhor ele age. Através da adoração, o Senhor começa a agir sobre nós e através de nós. A palavra do Senhor falando que o Senhor habita em meio aos louvores, em meio à adoração. Então, o louvor é uma adoração. E quando há um louvor, há essa adoração, o Senhor começa a agir. Ele habita no meio desse ciclo e começa a agir através disso. Então, se você louva, deixa-se permitir esse estilo de adoração sobre você, para que Deus possa alcançar outras vidas através de você. Já no capítulo 17 de 1 Samuel, vai dizendo sobre o desafio de Golias. Não vou estar lendo o texto porque ele é muito extenso. Ele era um gigante filisteu, ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Isso representa 2,10 metros de altura. À sua cabeça existia um capacete de bronze, existia uma couraça de escamas com um peso de 5.000 ciclos de bronze, equivale a 60 quilos. Tinha caneleira de bronze, um dardo de bronze entre os seus ombros, uma lança, e a ponta dessa lança tinha 600 ciclos de ferro, mais ou menos 7 quilos. E na frente dele existia um escudeiro. Então imagine você, um gigante com 2 metros de altura, uma couraça pesada, capacete, com lança, escudeiro, totalmente equipado para o combate. E Davi? Quem era Davi? Qual era a colocação de Davi? Davi era um simples jovem naquela época. Ele tinha um cajado, como ele era pastor, um pastor tem cajado. E cajado quer dizer autoridade. Davi, ele tinha autoridade. Então você também precisa ter autoridade sobre o teu chamado, sobre o teu propósito, para alcançar outras pessoas. Davi, ele pega 5 pedras, uma funda, porém, o que foi o diferencial de tudo isso na vida de Davi, para ele vencer o gigante Golias, foi a sua ousadia e a sua fé. O desafio estava em pé, e Davi, ele se posicionou e falou: eu vou lutar pelo meu povo e pelo meu Deus, porque ele tinha fé naquele que tinha chamado ele para viver um propósito. Então que você possa confiar no Deus que te chamou para viver o seu propósito, em nome de Jesus. Então Davi, ele não estava naquele ambiente de guerra, naquele lugar, naquela peleja. Ele foi enviado pelos seus pais para levar alimento para os seus irmãos. Davi não sabia de nada, ele não sabia nem o que estava acontecendo, ele nem sabia quem era Golias. Quando ele chega àquele local, ele descobre sobre a afronta de Golias sobre o povo de Israel. 1 Samuel 17, versículo 26, ele diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então Davi recebeu aquela afronta, ele se posicionou, ele falou: quem é esse para afrontar o povo de Deus?
E quem é a pessoa que está se levantando para nos afrontar? Nós precisamos nos posicionar, como eu disse, e falar: eu vou vencer. Ter ousadia no seu chamado, romper as barreiras, romper os desafios, romper o medo e viver tudo aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Na live que fizemos em setembro, nós falamos sobre medo também. Medo paralisou a vida de Pedro. E se Davi tivesse medo, será que Davi teria vencido o gigante? Será que Davi teria sido o rei de Israel? Será que o propósito de Deus teria cumprido sobre a vida de Davi? Provavelmente não. Davi precisou passar por diversas coisas para ser forjado, para conquistar no mundo físico. Porque no mundo espiritual ele já era rei. Mas no mundo físico, para ele se posicionar, receber o óleo, para que todos pudessem ver, ele precisou ser forjado e ter uma estrutura para isso. E no 1 Samuel 17, versículo 28, o irmão de Davi julga ele por estar ali, falando assim para ele. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E para quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste aqui apenas para ver a peleja. O irmão de Davi não aceitava que ele estava ali, tomando um posicionamento que ele, o seu irmão, precisava ter, fazendo parte do exército de Saul, do exército de Israel. Mas aquele povo teve medo por causa da preparação que o Golias tinha, da altura que Golias tinha. Mas só que precisavam entender que Deus estava com eles. Que Deus daria vitória para aqueles que se posicionassem para honrar o nome do Senhor. Então Golias não afrontou apenas o povo, mas ele afrontou a Deus. Davi foi o único que disse: quem é esse que está afrontando o povo de Deus? Que está afrontando ao nosso Deus? Davi foi o único e gerou uma raiva, uma ira no coração do seu irmão, falando que ele só tinha ido lá para ver a peleja. Só que Davi nem sabia o que estava acontecendo. Ele soube quando chegou no local. No mesmo texto de 1 Samuel 17, quando Davi se dispõe a lutar para Israel, o Saul começa a questionar ele sobre as coisas. Então ele disse assim: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço e ele guerreiro desde a tua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após dele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto um leão como um urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Essa ousadia de Davi tocou a vida de Saul. Porque ele, como rei, ele não se dispôs para lutar. Ele teve medo junto com o seu exército. Mas Davi nem fazia parte do exército de Saul, do povo de Israel, do exército de Israel. Mas ele se posicionou e ele falou: como eu venci um leão e o Senhor me livrou, eu vou vencer esse filisteu. Porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Davi sabia quem tinha chamado ele. Davi já sabia a unção que tinha há muito tempo. Davi já sabia qual era a responsabilidade dele no reino. E você sabe qual é a sua responsabilidade? Qual é a responsabilidade do seu chamado? Você pode estar estacionado por medo, por diversas situações, por levantes. Mas eu te encorajo. O Senhor é contigo. Se levante e cumpra o propósito, o chamado que Deus tem sobre a sua vida. Não fique estacionado. Se levante.
Vai ter perseguição? Sim. Davi foi perseguido por Saul? Foi. Mas Davi se permaneceu firme. Precisou escapar das mãos de Saul? Sim. Porque o propósito de Deus precisava ser cumprido. E Saul não iria matar Davi. E quando o gigante viu Davi, ele começou a rir e falou: eu sou algum cachorro, algum cão para você vir com paus e pedras? Mas Davi fala assim para ele: tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tenho afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo vá as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi, ele honrou o Senhor com a sua atitude, com o seu comportamento. Davi, apenas com uma pedra, ele atingiu aquele gigante e conseguiu destruir os filisteus naquele momento. Então, já no capítulo 18 de 1 Samuel, as mulheres começam a fazer um cântico. Saul feriu seus milhares, porém Davi 10 milhares. E aquele cântico começou a ficar mais forte, Saul, quando ele ouviu, ele não gostou do que ele estava ouvindo. E gerou uma ira no seu coração e começou a perseguir Davi. Aqui nós começamos já o meio dessa história. Davi venceu o gigante, venceu os filisteus, mas ele começou a ser perseguido pelo seu rei, pelo rei de seu povo, porque Saul não aceitava que a honra fosse de Davi. Só que Davi não fez aquilo para a honra do nome dele, mas a honra foi para o nosso Deus. Davi, ele tinha se posicionado para vencer no nome do Senhor, não para o nome dele, não para o nome de Saul, mas pelo nome do Senhor. E aquele cântico começou a perturbar a vida de Saul, e Saul começou a ficar com raiva de Davi, querer destruir Davi. E muitas vezes nosso ministério é assim, eu já passei por isso. Você começa a desenvolver no reino, começa a levantar pessoas para paralisar o que Deus tem sobre a sua vida. Só que o nosso posicionamento não é ter medo disso, mas orar: Senhor, me dê capacidade de vencer essa dificuldade, vencer essa barreira que tem se levantado. Cada vez que você está lá adorando, está fazendo as coisas, e começa as pessoas a falar: ele está fazendo, ele não, só eu posso. E começa a barrar, começa a cortar as coisas, e te impediram de fluir. Muitas coisas começam a nos impedir de fluir. E Saul estava impedindo Davi de fluir. Só que Davi começou a criar estratégias. Eu preciso fugir. Jonatas, filho de Saul, ajudou Davi a fugir. Mical conseguiu ajudar Davi a fugir. Para viver o propósito que Deus tinha sobre Davi. Saul, ele tentou matar Davi 2 vezes. Por 2 vezes Saul tentou matar Davi. Não só matar Davi, mas matar o propósito de Deus sobre a vida de Davi. Isso está em 1 Samuel 18 e 19, falando sobre isso. Sobre o intento de matar Davi através de Saul. Só que, diferente de Saul, Davi, ele teve 2 oportunidades para destruir Saul, para matar Saul. Só que ele poupou a vida de Saul, porque ele sabia que o propósito dele era maior do que uma perseguição, que o propósito dele era maior do que levantes que Saul estava tendo sobre ele. Mas o propósito dele era maior, porque Deus já tinha o entregado para ser rei de um povo, e estava o preparando para uma grande jornada que ele teria. E eu vou concluindo sobre a morte de Saul. Saul, ele morreu, isso está em relato em 1 Samuel 31. Então, ao ver que seus filhos tinham sido mortos pelos filisteus, ele pede para o seu escudeiro para matá-lo. Só que o escudeiro fica com medo de fazer aquilo. Então Saul pegou a espada e se lançou sobre ela. Saul se suicidou ao saber que os seus filhos
tinham sido mortos pelos filisteus. E Saul estava nessa guerra. O escudeiro, quando viu que Saul estava morto, também pegou a sua espada e se atirou em cima. Ele morreu também juntamente com Saul. Então, quando nós tentamos matar o propósito do outro, nós não estamos matando apenas o propósito do outro, nós estamos matando outras vidas que seriam alcançadas através desse propósito. Então, eu quero te dizer algo muito importante. Tudo que você for fazer precisa ser para a glória de Deus. E o que quer dizer glória? É a fama pela virtude, pelas qualidades de Deus. As boas ações de Deus precisam ser honradas por você, transmitidas por você. E a honra? A honra é um comportamento que age baseado em valores bondosos, como honestidade e a virtude. Então a honra é um comportamento através daquilo que a pessoa é para você, os valores que ela tem para você. Nós só honramos aquele que nós amamos. A mesma coisa com Deus. Nós adoramos a Deus, nós honramos a Deus porque nós os amamos. Porque o Senhor tem coisas boas para nós. E nós sabemos disso. Então a honra do Senhor não é porque Ele pode fazer algo, mas é porque Ele é. Porque Ele é bondoso, porque Ele é majestoso, Ele é poderoso, porque Ele sonhou com você, Ele deu um propósito sobre a tua vida e Ele te chamou para viver coisas grandes. Então você não venha ter medo da sua dificuldade. Você não venha ter medo dos levantes, das pessoas que vão levantar para paralisar aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Se levante, cumpra o teu ministério. Adore ao Senhor através do teu ministério, do seu chamado. E você vai viver o propósito de Deus sobre a sua vida. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você fizer, apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja de Coríntios, tudo que você fizer precisa ser para a glória de Deus. Se o seu chamado é louvar, que seja para a glória de Deus. Se o seu chamado é adorar através de uma dança, tudo para a glória de Deus. Se o seu chamado é fazer teatro, tudo para a glória de Deus. Se o seu chamado é ministrar, é tudo para a glória de Deus. O nosso propósito, o nosso chamado precisa ser para a glória de Deus. Nunca vai ser sobre nós, vai ser sobre Ele. E por Ele, você possa, através desse vídeo, entender isso. Que Deus te chama para adorar através do teu propósito. Talvez o seu propósito não seja cantar, dançar, fazer teatro, ministrar, mas é fazer uma ação social, fazer um movimento social numa praça pública, por exemplo. Você está adorando. Quando você está levando a palavra de Deus, quando você está fazendo a palavra dele, obedecer a palavra dele, você está adorando. Você está dando glória ao nome dele, fazendo Deus conhecido para pessoas. Que muitas vezes as pessoas não conhecem o Deus que nós conhecemos, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que liberta, que através de nós, o Senhor nos deixou como referencial aqui na terra. O Senhor nos deixou como um propósito chamado para levar essa cura, para levar essa libertação para outras pessoas. Levar o evangelho da cruz para outras pessoas. Porque Saul, ele colheu do que ele plantou. Saul estava vivendo no tempo da lei. Então por isso que ele sofreu tanto. Por isso que ele foi rejeitado, porque ele desobedeceu. E não teve perdão, porque ele não vivia no tempo da graça. Nós vivemos. Então se nós pecamos, nós muitas das vezes nós obedecemos. O Senhor fala, faça isso. E nós, não vou fazer. Nós estamos obedecendo. E quando nós caímos em consciência falando, eu errei. Nós pedimos perdão e o Senhor nos perdoa e nos dá uma outra oportunidade de cumprir o que Ele tem sobre as nossas vidas. Mesmo nós somos falhos, mesmo nós não merecendo, o Senhor age através de nós. O Senhor cura outras pessoas através de nós, porque o poder dele vem sobre nós.
Então você tem esse chamado, você tem uma unção, você já é preparado para viver o que Deus tem sobre a sua vida. Não tenha medo, viva o propósito de Deus. E que tudo que você fizer seja para a glória de Deus. Davi reinou durante 40 anos sobre Israel. Davi ele ficou 15 anos sendo preparado. Desde os seus 15 anos de idade até os seus 30, quando ele foi aclamado como rei, ungido como rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade. Foram 15 anos de preparo. Às vezes você ainda está em preparo. Às vezes seu tempo de preparo, já passou. E você ainda está esperando oportunidades. Às vezes o Senhor já te deu tantas oportunidades, já deu tanto brechinhas para você poder entrar, para começar a exercer seu ministério. E você está parado. Esperando que alguém fala: ô fulano, vem cá. Ah, ciclano, vem cá. Não, querido. Deus te chamou. Talvez você possa não ter a porta que você deseja que se abra. Mas usa o que Deus te deu para alcançar outras pessoas. Ah, você canta. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Querido, canta. Grava, coloca nos status do WhatsApp. Coloca, faz um canal do YouTube cantando, fazendo cover. Ah, posta na sua rede social. Ah, no ministro, não tem oportunidade. Querido, usa a ferramenta que Deus te deu. Usa a rede social para agradar ao Senhor. Para dar glória ao nome do Senhor. Todo mundo hoje tem rede social. Então usa isso para dar glória ao nome do Senhor. Usa a sua rede social para alcançar outras pessoas. Compartilhar o que Deus tem feito sobre a sua vida. Aí o seu chamado é um testemunho. A sua vida é um testemunho. Talvez esse seja o seu chamado. Impactar outras vidas através da sua vida. Do teu testemunho, da sua trajetória. Raabe foi uma prostituta de Jericó. Mas Deus escolheu ela para viver uma vida diferenciada. Ela fez parte da linhagem de Jesus. Então a pessoa que era desprezada por todos, por ser uma mulher de vida fácil. Raabe, ela aceitou os espiões. Ela colocou-os em casa, os escondeu. Eles conseguiram ter uma noção da cidade e eles foram embora. E ela foi a única a ser salva daquela cidade. Porque ela sim entendeu que o Senhor é bom. Que o Senhor é poderoso através de alguém. Se ela não tivesse recebido aqueles espias, ela nunca teria conhecido o poder da palavra de Deus. Mas ela se permitiu. Alguém falou: não, eu vou àquela terra, espiar aquela terra. E entrou naquele lugar, mesmo com medo de ser descobertos. Eles foram e Raabe foi alcançada. Deus tinha não só o propósito de dar a terra de Jericó para o povo de Israel, mas Deus tinha o propósito de alcançar uma Raabe. Talvez você foi chamado para alcançar uma Raabe, alcançar qualquer outro tipo de pessoa. Deus te chamou para alcançar outros. E você ainda está estacionado, esperando oportunidades. O Senhor já te deu tantos diversos métodos, mas você ainda está esperando alguma coisa. Querido, ore, busque o teu propósito no Senhor e viva tudo que Ele tem sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Agora vamos para um recadinho rapidinho aqui, finalzinho do seu vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, né, o seu comentário, se inscreva aqui no canal, compartilhe com os teus amigos, compartilhe com algum amigo que você acredita que ele precisa ouvir, que Jesus o chamou, e não importa a dificuldade, não importa a perseguição, mas o que importa é o propósito de Deus sobre a vida dele. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu chamado. Então tudo que você passa é aprendizagem. Nada é à toa na sua vida. Nessas quartas-feiras agora de outubro, nós vamos fazer algumas lives lá no meu perfil do Instagram. Se você ainda não me segue, vou deixar o arroba aqui na tela e deixar o link na descrição desse vídeo, para que você possa me seguir nas redes sociais e ficar por dentro. Vai acontecer essas lives, vamos ter participações especiais, vamos falar sobre estilos de adoração mais profundamente. Hoje foi um resumo de tudo aquilo que nós vamos estar falando. A base vai ser sobre Davi, porque Davi, ele foi músico, ele foi poeta, ele foi um rei, ele foi um pastor de ovelhas, e tudo que ele fazia era para a glória de Deus. O posicionamento dele, vencer o gigante do Golias, foi para a glória do Senhor. Então, que você possa entender
que o Senhor te chamou com um estilo específico para adorar a Ele e cumprir o teu chamado. Então, a primeira live vai acontecer no dia 7 de outubro, às 21 horas, lá no meu Instagram. Na próxima segunda-feira, agora segunda-feira, dia 5 de outubro, eu vou lançar um folder, um banner com todas as participações que vamos ter nessas lives, os dias e horários certinhos para que você possa acompanhar e convidar mais um para participar conosco. Então, que Deus te abençoe, eu te espero nas lives e você possa ser alcançado pelo propósito de Deus. Eu estou fazendo a minha parte, fazendo o meu propósito que o Senhor me designou e eu estou falando para você, faça o seu propósito, nada é impossível, com Deus você consegue ir longe em nome de Jesus.